A gente estava, vou lembrar vocês, a gente estava discutindo as origens do dinheiro, a origem e natureza do dinheiro, né? Como eu disse para vocês, o nosso plano, a gente discute primeiro a origem convencional, a história convencional da origem do dinheiro, já fizemos isso, né? O dinheiro teria surgido a partir do escambo, para resolver problemas de dupla coincidência de desejo, etc, etc. A gente já fez duas aulas sobre isso, já, né, abarcamos tudo que podia ser dito ali. Na aula passada, a gente estava já discutindo o que se chama de teoria cartalista do dinheiro ou a teoria estatal do dinheiro. E basicamente o que ela diz é que o dinheiro é uma criatura do Estado. Então, hoje, o que eu pretendo explicar para vocês é qual o sentido desse termo, criatura do Estado. Dinheiro como criatura do Estado. Então, a aula está baseada no capítulo 2 do livro do Randall Ray, Trabalho e Moeda Hoje. E ali no livro 2, o Ray ele começa justamente, talvez surpreendentemente, ele começa explicando qual a visão do Adam Smith sobre o dinheiro bancário. Então, lembra que a gente já discutiu que o Adam Smith tem uma visão convencional do surgimento do dinheiro, mas tem uma coisa interessante no Adam Smith, quando ele vai discutir o dinheiro bancário, ele, na verdade, ele esboça um princípio cartalista do dinheiro, ou seja, que o dinheiro é os bancos podem criar dinheiro porque, em substituição, então tem uma moeda bancária que seria em substituição ouro, né, que seria a moeda do Adam Smith real, mas tem uma moeda bancária que os bancos podem criar, que não tem uma relação direta com a moeda ouro, e os bancos criam essa moeda porque as pessoas aceitam essa moeda que o banco cria, porque elas conseguem pagar dívidas, em especial dívidas bancárias. Então os bancos aceitam de volta a moeda que eles próprios criaram, que são dívidas bancárias. Então, essa moeda, diz o Adam Smith, circula mais do que a própria moeda ouro. Então, ela é uma moeda substituta do ouro, e o ouro pode ser transacionado no comércio exterior. Bom, isso também a gente já discutiu, e eu queria... vou voltar a essa questão do Adam Smith, que é muito importante. O Adam Smith descreve, na verdade, o que a gente pode chamar a lei do refluxo, que uma moeda criada pelo banco, moeda bancária, não moeda ouro, moeda bancária criada pelo banco, vai circular na economia através de compras. Vocês lembram do industrial para o fazendeiro, do fazendeiro para o comerciante, do comerciante para o industrial de volta, e o industrial de volta paga aos bancos. Então, o refluxo é a moeda origina-se no banco, circula dentro do resto da economia e volta como pagamento de dívida para os bancos. Então, essa circularidade do dinheiro é muito importante para a teoria cartalista ou estatal do dinheiro. O Adam Smith, obviamente, não trata do Estado como criador de moeda, a gente já viu isso, mas o outro autor que está lá discutido pelo Randall Ray no capítulo 2 trata desse assunto. Né? Trata do assunto do Estado como a moeda como criatura do Estado. Então, basicamente, o que é moeda para o George Knapp? George Knapp, né, só lembrar vocês, é um economista alemão da Escola Histórica Germânica, e ele, diferentemente, então, da teoria da moeda meio de troca, ou moeda mercadoria, a teoria cartalista, ela tem como base concreta dela a realidade histórica. Então, ela não parte de abstrações, ela parte do concreto histórico. Então, a teoria cartalista, ela
propõe uma teoria a partir de eventos históricos sobre a moeda. A gente viu na aula anterior essa discussão, que a moeda surge como uma deliberação de palácios e templos na Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos atrás. Não vou voltar a esse assunto, a gente já discutiu bastante. Mas é a partir dessas ideias que a teoria cartalista emerge. Então, o George Knapp vai dizer então que, basicamente, dinheiro é dívida e toda dívida ela precisa ser expressa, ou ela é expressa, numa unidade de conta. Então, dinheiro é, de uma certa maneira, uma unidade de conta. E os meios de pagamento são expressões, são coisas onde se expressam os valores dos meios, das unidades de conta, que vão então, os meios de pagamento vão servir para liquidar as dívidas. Então, são duas coisas relacionadas, mas, vamos dizer assim, conceitualmente um pouco distintas. Uma coisa é a unidade de conta em que as dívidas e listas de preço serão denominadas, serão mensuradas, e a outra coisa são os meios de pagamento que serão usados para liquidar, né, essas dívidas ou listas de preço. Então, os meios de pagamento são coisas, qualquer coisa, de volta a isso, materialmente não tem importância, que são portadores ou carregam essa denominação, essa unidade de conta. Por exemplo, uma dívida, você pode ir no banco, tomar um empréstimo para comprar um carro e ficar com uma dívida no valor do carro lá no banco. Então, ali criou-se dinheiro, que é a dívida bancária sua com o banco, que você usa para comprar o automóvel. O preço do automóvel é uma lista na mesma unidade da dívida que você fez com o banco. Então, veja, olha como é curioso aqui, porque com o banco você tem uma dívida, e o instrumento que o banco te deu é um meio de pagamento para pagar o preço, o carro. Perdão. Agora, o pagamento da sua dívida com o banco vai exigir de você meios de pagamento naquela unidade com a qual você se endividou no banco, sei lá, reais. E quando você entregar aquele meio de pagamento, você está liquidando a dívida. Entre os meios de pagamento, para a gente voltar lá no Adam Smith, você pode usar dívidas bancárias. Você pode conseguir dívidas bancárias de outras maneiras, com outros bancos, por exemplo, ou de outra forma. Depois a gente volta a isso. E pagar ao banco. Por exemplo, para continuar o exemplo, você pode pegar lá, você comprou um carro, você pode virar Uber, fazer serviços de Uber, as pessoas vão te pagar o Uber com transferências bancárias, depósitos na sua conta bancária, você vai usar aqueles depósitos na sua conta bancária para pagar a dívida, né, as prestações do automóvel, né, que você se endividou com o banco. Veja, todas essas dívidas e o preço, tanto o preço do automóvel que você comprou quanto o preço do seu serviço como Uber, todos eles estarão na mesma unidade de conta. Então, os instrumentos, os meios de pagamento e dívidas e unidade de conta, elas se misturam, mas embora elas sejam coisas distintas. É importante que a gente faça essa distinção. Vocês já vão ver por quê. Então, basicamente essa definição sintética do que seja dinheiro. Dinheiro é dívida. Então, dinheiro é sempre uma relação de crédito e débito entre dois agentes distintos. Já vou voltar as implicações disso são muito importantes também. Bom, qual é o papel do Estado nisso aí? Eu já volto a falar disso logo logo.